Tá chegando o fim do ano e fim de ano, você sabe, é época de balanço, né? Eu passei o ano inteiro falando de política aqui com você. Então, eu queria te convidar para fazer junto comigo um balanço do governo federal. Eu destaquei aqui três erros e três acertos do governo Lula nesse 2023. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ricardo Melo, jornalista e o explicador geral da República. Senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. Bom, para começar, eu queria citar os três maiores acertos do governo na minha modesta avaliação. Eu acredito que o maior acerto de todos foi a política econômica do ministro Fernando Haddad. Ele se equilibrou bem ali entre os progressistas e os conservadores, conquistou os integrantes do mercado financeiro que estavam desconfiados dele e os números do Brasil melhoraram acima de todas as expectativas. Eu vou pegar com base o boletim Focus, que é do Banco Central e é considerado uma espécie de oráculo da economia. O boletim Focus errou feio esse ano. A previsão era de inflação de 5,23%, vai ficar no máximo em 4,75%. Outro vexame, a previsão do crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país. O Focus previa um crescimento ridículo de 0,79%, mas o ano vai fechar perto de 3,2%. Uma diferencinha aí de 305%, só isso. E é por isso que o Brasil passou o Canadá e virou a nona maior economia do mundo. Está ali coladinho na Itália, pode virar a oitavo já agora em 2024. Também havia uma previsão de que a cotação do dólar ia fechar o ano por volta de R$ 5,27, mas ele vai fechar abaixo de R$ 4,90. O IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Consumidor Médio, o mesmo índice que reajusta, por exemplo, os aluguéis, tinha previsão de fechar o ano com uma inflação de 4,54%. Esse foi o maior furo. O IGPM vai fechar o ano com uma deflação, ou seja, com uma redução de preços de 3,46%. Outra previsão errada foi da balança comercial, que é a diferença entre os produtos que a gente importa e os que a gente exporta. Esperava-se que o Brasil fechasse a balança comercial com saldo positivo, sim, mas de 58 bilhões de dólares, só que vai fechar o ano com bem mais do que isso, quase 94 bilhões de dólares. E por fim, o Brasil termina o ano com menos endividado do que a previsão dos economistas. A dívida prevista ficaria em 62% do PIB, mas vai ficar perto de 60%. Resumindo, o governo terminou o ano devendo menos do que o previsto, crescendo mais do que o esperado e com os preços mais controlados do que no ano passado. Todos os principais indicadores econômicos do Brasil estão melhores do que as previsões. Então, baseado em fatos, não em papo furado, não tem como dizer que a economia do Brasil não esteja indo melhor do que estava indo antes. Isso é um fato comprovado pelos números oficiais. O segundo acerto do governo foi na política internacional. Teve muitas viagens do Lula para fora, foram 75 dias fora do país, mas essas viagens eram necessárias. O Brasil tinha virado um pária no mundo, né? Ninguém mais queria papo com o governo brasileiro. E isso foi desfeito nessas viagens. Tanto que até quem tinha retirado investimentos do Brasil voltou a investir, como a Noruega e a Alemanha, por exemplo, que retomaram a grana do Fundo Amazônia. O governo gastou 35 milhões de reais nessas viagens, a presidência da República especificamente, e assinou acordos de investimentos de 111 bilhões de reais, que é o dinheiro que vem lá de fora aqui para o Brasil. Ou seja, deu lucro essas viagens, né? Terceiro acerto do governo Lula nesse ano, a volta dos programas sociais. O governo ressuscitou diversos programas que tinham dado muito certo no passado e depois foram extintos, ou pelo Temer ou pelo Bolsonaro. Teve a volta do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, teve a reconstrução do Farmácia Popular, que estava praticamente zerado, do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Tudo isso é programa que atende basicamente gente pobre, que é quem mais precisa. Então, esse para mim foi o terceiro acerto do governo federal esse ano. E os erros? Quais foram os três principais erros do governo em 2023? Na minha avaliação, claro.
O primeiro deles, a falta de uma marca de governo. Eu falei sobre a volta dos programas sociais, né? Mas também precisamos ver que nenhum desses programas é novidade. É tudo programa velho que foi recauchutado e trazido de volta. Faltaram programas novos que deixassem uma marca para a população lembrar, para referenciar com o governo. Isso também é culpa da comunicação, que não foi lá essas coisas esse ano. O Lula parece que ainda não percebeu que o mundo mudou e hoje em dia a opinião das pessoas não se baseia só na verdade. A mentira está muito enraizada na sociedade e é preciso ter uma política que combata isso. Mas o governo não conseguiu furar a bolha para desfazer as mentiras. Por isso não ficou uma marca e isso vai fazer muita falta esse ano. Outra falha que eu considero grave foi manter no cargo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, um sujeito enrolado com orçamento secreto desde o tempo que ele era só deputado federal, enrolado com umas emendas suspeitas de favorecer ele mesmo. E mesmo com todas as evidências de que esse ministro é chave de cadeia, tá lá o cara no cargo. E olha que o Lula prometeu logo no começo do governo que ele ia afastar os ministros que tivessem problemas. Mas o Juscelino continua lá. Uma lástima, um erro que ainda pode custar caro para o Lula. E o terceiro erro que eu considero o mais grave de todos: o Lula não desceu do palanque até hoje. Pode falar o que quiser, mas não desceu. Cada vez que ele faz um discurso e cita o Bolsonaro, ele reforça a polarização que ele mesmo diz que quer acabar. É uma contradição, é um desserviço, porque ele venceu as eleições e devia simplesmente governar sem dar chance para a extrema-direita tomar o debate público, e ela tem conseguido fazer isso, mesmo sem estar no poder. Primeiro, porque eles dominam as redes para parecer que são maiores do que são mesmo. E segundo, porque o próprio Lula colocou gasolina na fogueira da polarização, cada vez que ele, em eventos oficiais, perdeu tempo criticando o governo anterior. Olha para frente, Lula, governa, esquece o Bolsonaro, porque a eleição já ficou para trás tem mais de um ano, mas parece que você ainda não percebeu. Bom, esse é o meu balanço do governo Lula, mas o seu pode ser diferente, né? Quais os erros e acertos que você apontaria? Faz a sua lista aí nos comentários, vai lá. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República, e se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos junto, vai, vamos espalhar a verdade nessa rede mundial aí. Bora.